A criança que chorava. Gilbert of Nogent, c. 1055 a 1000. Numa noite de domingo de verão, depois das matinas, a minha mãe deitou-se na sua estreita cama e se pôs a adormecer. Então pareceu-lhe que a sua alma deixava o corpo, malgrado ela ainda tivesse consciência do que estava acontecendo. Parecia que era conduzida por uma espécie de corredor, e passado este, chegou à beira de um abismo profundo. Subitamente desse abismo saltaram criaturas de fantasmagórica aparência, com vermes nos cabelos, que pareciam querer agarrá-la e puxá-la para si. Ela já estava muito assustada, quando de repente por detrás dela, uma voz gritou: "Não toqueis nela!" Ao som daquela voz de comando, as criaturas caíram de volta no abismo. Devo observar que, enquanto era conduzida ao longo do corredor, ela rezava a Deus para que lhe fosse permitido retornar ao seu corpo. Depois de ter sido salva das criaturas do poço, parou à beirada do precipício e, de repente, viu o meu pai, que conservava o aspecto que tinha quando jovem. Olhando-o atentamente, perguntou-lhe, aos prantos, se era Everard, como era ele chamado quando jovem, mas ele negou. É evidente que não surpreende que um espírito não responda ao nome que lhe foi dado quando vivo estava, pois o espírito só pode responder de acordo com a sua natureza espiritual. Além disso, é impossível acreditar que os espíritos se conheçam apenas pelos seus nomes mortais. Fosse assim, não conheceríamos ninguém no mundo vindouro, exceto aqueles que já nos são próximos em vida. É desnecessário, portanto, que os espíritos tenham nomes, pois toda a sua consciência é de natureza espiritual interna. Embora o espectro não respondesse ao nome pelo qual a minha mãe o chamava, ela sentia que ele se tratava realmente de seu marido. Perguntou-lhe onde estava alojado. Ele deu-lhe a entender que o lugar não era longe dali e que era obrigado a ali permanecer. Quando ela lhe perguntou como estava, ele revelou-lhe o braço e o flanco. Ambos estavam tão dilacerados e feridos que ela ficou horrorizada e espantada. No mesmo lugar, apareceu uma criancinha, e esta chorava com tanta angústia que minha mãe ficou muito perturbada com tal visão. E tão aflita ficou com o choro da criança que perguntou ao espírito: "Meu senhor, como pode suportar esta criança e o seu choro?" A sua resposta foi a seguinte: "Quanto a isto, não tenho escolha, tenho de suportá-lo. Agora, o seguinte significado pode ser atribuído à criança chorando e às feridas no braço e no flanco do espírito. Quando o meu pai era jovem, foi impedido de fazer amor com a minha mãe, em virtude de um feitiço maligno que certas pessoas lançaram sobre ele. Ao mesmo tempo, recebeu o perverso conselho de que, porquanto jovem, deveria constatar se ainda era capaz de ter relações sexuais com outras mulheres. Jovem como era, seguiu este conselho, e tendo cometido o pecado de deitar-se com uma ou outra mulher imoral, gerou uma criança que morreu antes de ser batizada. As feridas no braço e no flanco significavam a quebra dos seus votos matrimoniais. O choro daquela vozinha perturbada era a prova da condenação daquela criança ilegítima. Este, ó Senhor e fonte de bondade abundante, era o castigo para a alma do pecador. Minha mãe compreendeu o significado dos gritos da criança, cuja breve existência mortal ela já conhecia, pela maneira precisa como a aparição correspondia ao que ela sabia serem os fatos. E não tendo dúvidas quanto a isso, entregou-se a prestar auxílio ao meu pai. Medida por medida, ela se encarregou de criar uma criancinha cujos pais haviam morrido quando esta tinha apenas alguns meses de vida. Mas como o maligno abomina tanto as boas intenções quanto as ações leais, o bebê causou tantos problemas à minha mãe e à sua casa, com seus gritos e choros incessantes durante a noite, que ninguém, no mesmo espaço confinado, conseguia dormir. De dia, aliás, a criança era calma e bem comportada, brincando e dormindo alternadamente. Ouvi as amas que minha mãe empregava dizerem que todas as noites tinham de sacudir constantemente o chocalho do bebê, de tão irrequieto que ele ficava. Não que a criança fosse em si mesma mal comportada, senão porque assim se tornara devido à astúcia do diabo. E quanto a este, nem mesmo os cuidados amorosos de uma mulher conseguiriam expulsá-lo completamente. Com tudo isto, a minha digna mãe muito sofria e atormentava-se sumamente. E enquanto os gritos estridentes da criança se prolongavam, não tinha a minha mãe como aliviar-se da dor de cabeça, nem podia esperar um sono que lhe trouxesse algum conforto, já que ela era continuamente perturbada pela fúria da criança. Contudo, malgrado passasse todas as noites sem dormir,
Nunca dava a impressão de estar cansada quando se tratava das suas orações noturnas. Estava convencida de que o seu sofrimento tinha por objetivo aliviar os problemas do marido, dos quais se apercebera na sua visão. Suportava de bom grado tais aflições porque acreditava corretamente que, participando do sofrimento dele, diminuía o tormento da outra. Nunca fechou a porta à criança, nunca se preocupou menos com ela. Na verdade, quanto mais se apercebia de que o demônio tentava perversamente minar a sua resolução, mais se resignava a qualquer perturbação e incômodo. Na verdade, quanto mais sentia a influência perturbadora do diabo sobre o comportamento da criança, mais convencida ficava de que estava a contrariar o seu controle perverso sobre o espírito do marido. Um frio cumprimento. Ambrose Bierce, 1842 a 1914. Tradução de Paulo Soriano. Eis a história contada pelo falecido Benson Foley, de São Francisco. No verão de 1881, conheci um homem chamado James H. Conway, residente em Franklin, Tennessee. Viera a São Francisco a bem de sua saúde. Eis um homem iludido. E me trouxera uma carta de apresentação do Sr. Lawrence Barton. Eu conhecera Barton, então capitão do Exército Federal, durante a Guerra Civil. Finda esta, estabeleceu-se em Franklin e, com o tempo, eu tinha motivos para acreditar nisto. Tornou-se um advogado de prestígio. Barton sempre me parecera um homem honrado e sincero. A calorosa amizade que ele expressava em sua carta pelo Sr. Conway era-me prova suficiente de que este merecia a minha confiança e estima. Certa feita, durante um jantar, Conway contou-me que fizera solenemente com Barton o seguinte pacto. Aquele que morresse primeiro deveria, se possível, comunicar-se do além-túmulo com o remanescente, mas de uma forma inequívoca. A maneira de realizar-se o acordo ficaria, sabiamente pareceu-me, ao luto daquele que falecera, em função das oportunidades que as suas novas circunstâncias lhe poderiam oferecer. Algumas semanas depois desta conversa, na qual o Sr. Conway referiu-se ao acordo, eu o encontrei a caminhar lentamente pela rua Montgomery. Aparentemente, tinha um ar absorto, imerso em profunda reflexão. Cumprimentou-me friamente, com apenas um breve aceno de cabeça, e seguiu adiante. Deixou-me, pois, parado na calçada, com a mão algo estendida, surpreso e, naturalmente, um tanto ofendido. No dia seguinte, voltei a encontrá-lo na recepção do Palace Hotel. Vendo-o prestes a repetir a desagradável cena do dia anterior, interceptei-o em uma porta, com uma saudação amigável, e pedi-lhe sem rodeios uma explicação para aquela mudança de comportamento. Ele hesitou um momento. Depois, olhando-me francamente nos olhos, disse: "Não creio, Sr. Foley, que eu conserve o direito à sua amizade, uma vez que parece-me o Sr. Barton me retirou a dele. Asseguro-lhe que não sei o motivo. Se ele ainda não me informou, provavelmente o fará mais tarde." "Mas", repliquei, "eu não tive notícia alguma do Sr. Barton." "Notícia?" ele repetiu com aparente surpresa. "Ora, ele está aqui. Eu o encontrei 10 minutos antes de cruzar com o senhor. Eu dei ao senhor a mesma saudação que ele me deu. Eu o encontrei novamente há menos de um quarto de hora, e seu gesto foi exatamente o mesmo. Apenas fez uma mesura e partiu. Não esquecerei tão cedo sua gentileza para comigo, Sr. Foley. Bom dia, ou se preferir, adeus." Tudo isso me pareceu um comportamento singularmente atencioso e delicado por parte do Sr. Conway. Como as situações dramáticas e os seus efeitos literários são estranhos ao meu propósito, explicarei imediatamente que o Sr. Barton estava morto. Havia falecido em Nashville 4 dias antes dessa conversa. Visitando o Sr. Conway, informei-o da morte de nosso amigo, mostrando-lhe as cartas que participavam o seu falecimento. Ele ficou visivelmente tão afetado que não pude alimentar qualquer dúvida quanto à sua sinceridade. "Parece-me incrível", disse ele, após um momento de reflexão. "Suponho que devo tê-lo confundido com outro homem. Creio que a saudação fria deste último foi apenas o cumprimento civilizado de um estranho para comigo. Lembro-me que, de fato, ele não tinha o mesmo bigode de Barton." "Sem dúvida que era outro homem", concordei. E nunca mais o assunto foi suscitado por qualquer um de nós. Mas eu tinha em meu bolso uma fotografia de Barton,
que fora incluída na carta que a sua viúva me enviara. Havia sido tirada uma semana antes da sua morte. Nela, Barton não estava de bigode.